Bem-vindos, estamos novamente em direto para mais um ponto de situação da Autoridade Regional de Saúde, na pessoa de Tiago Lopes, sobre a pandemia Covid-19 nos Açores. No dia de hoje continuamos sem registar novos casos positivos nos Açores, o que já vem acontecendo há alguns dias. Registra-se sim hoje mais 2 recuperados, ambos na ilha de São Miguel. Trata-se de 2 funcionários do lar do Nordeste. Há agora 6 pessoas infectadas com Covid-19 nos Açores, 5 em São Miguel e 1 no Pico. No dia de ontem, o presidente do Governo Regional anunciou, a partir da próxima sexta-feira, dia 29 de maio, as retomas das ligações inter-ilhas e também das ligações marítimas no Grupo Central. Vasco Cordeiro disse que esta retoma será feita de forma gradual, dispensando os procedimentos existentes até agora, como o caso das autorizações necessárias face à pandemia Covid-19. Já as ligações ao exterior serão analisadas nas primeiras 2-3 semanas do mês de junho. Foram estas as indicações dadas ontem pelo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, que deu uma conferência de imprensa e anunciou agora estas reaberturas às ligações aéreas e também ligações marítimas. Dentro de instantes, Tiago Lopes fará então mais um ponto de situação aqui no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Boa tarde a todos. Encontramos novamente para um ponto de situação relativamente à evolução do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região. Como vem sendo habitual, nós espaçamos as conferências de imprensa diárias para 2 vezes por semana, com a emissão de comunicados diários e, portanto, retomaria basicamente com o ponto de situação geral do surto na região, para depois fazermos relativamente às últimas 24 horas. Assim sendo, até à data de hoje, desde a primeira quinzena ou da segunda quinzena de março, registámos até ao momento 146 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus aqui na região autónoma dos Açores. Desses 146 casos, temos atualmente 6 casos positivos ativos, por via de 2 recuperações registadas hoje. No caso de um utente do sexo masculino de 23 anos do Conselho do Nordeste, funcionário da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, e também de uma utente do sexo feminino de 37 anos, também do Conselho do Nordeste, e também ela funcionária da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Estes 6 casos positivos ativos neste momento na região distribuem-se por 2 ilhas. Na ilha de São Miguel, com 5 casos positivos ativos, neste caso 2 no Conselho de Ponta Delgada, 1 no Conselho da Povoação, 1 no Conselho da Ribeira Grande e 1 no Conselho do Nordeste, e um caso positivo ativo ainda na Ilha do Pico, no Conselho de São Roque, e que assim prefaz estes 6 casos positivos ativos remanescentes dos 146 registados e confirmados até ao momento. Estes 6 casos positivos ativos têm uma média de idades de 40 anos e com os 2 casos de recuperação que hoje identificamos, temos o mesmo número de casos positivos ativos que tínhamos a 22 de março do corrente ano, portanto o 8º dia do surto ou do início do primeiro caso, após o primeiro caso registado aqui na região. Temos, portanto, até à data 7 das 9 ilhas 100 casos positivos ativos, neste momento na região. Com estes 2 casos de recuperação temos 124 neste momento na região de pessoas que recuperaram de infecção provocada pelo novo coronavírus, a juntar também os 16 óbitos que todos nós lamentamos, registados até à data. Relativamente aos recuperados, têm uma média de idades de 52 anos, com um tempo de recuperação que anda em média em torno dos 28 dias e que, como devem ter reparado nos últimos dias, registámos um caso de recuperação de um utente da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste,
que até ao momento é o utente com mais idade a recuperar de infecção pelo novo coronavírus, com 97 anos. Relativamente às cadeias de transmissão, temos também alterações. Das 7 que desde o início do surto até ao momento foram identificadas, temos neste momento uma cadeia extinta no concelho de Ponta Delgada. Como se devem recordar, é uma cadeia de transmissão primária com 2 casos ativos, com 2 casos positivos registados, e que faltava um para recuperar e assim extinguir-se essa cadeia. Esse caso já foi recuperado e, portanto, essa cadeia foi extinta, neste momento também no concelho de Ponta Delgada, e remanescem 2, uma no concelho de São Roque do Pico, onde falta ainda um caso para recuperar relativamente aos 5 que constituíram essa cadeia de transmissão, e por último, aquela que eventualmente todos mais conhecem, que se originou no Conselho da Povoação, depois teve desenvolvimentos no Conselho de Ponta Delgada e no Conselho do Nordeste, em que envolveu 74 casos positivos e que neste momento tem apenas 3 casos ativos, sendo um da cadeia primária, que é um profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, um outro caso da cadeia secundária e que é o utente do Hospital do Divino Espírito Santo, e por último um utente da cadeia terciária, que é um funcionário da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia Nordeste. Portanto, desde o início do surto até ao momento, identificámos e testámos 18.537 pessoas, em 21.331 testes ou análises processadas até ao momento. Desses 18.537 pessoas, 16.970 tiveram resultado negativo e 1.421 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial. Nas últimas 24 horas foram identificados 7 casos suspeitos de possível infecção pelo novo coronavírus. Esses 7 casos suspeitos englobam-se em 1.884 casos, sendo que 1.877 são referentes a rastreios. Mas relativamente a esses 7 casos suspeitos, nós neste momento temos já 5 deles com resultado negativo, todos da Ilha de São Miguel. 2 deles aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial e são também da Ilha de São Miguel. Dizer que relativamente aos 1.877 referentes a rastreios, 440 já tiveram resultado e é negativo, e 1.419 aguardam ainda também por colheita ou análise laboratorial. E, portanto, sendo assim, temos até ao momento e nas últimas 24 horas do registro que nós obtivemos, 2 casos suspeitos em 1.421 casos, sendo que 1.419 são referentes a rastreios. Em termos de vigilâncias ativas, temos neste momento 669 pessoas em vigilância ativa na região autónoma dos Açores. E relativamente aos profissionais de saúde, testámos até ao momento 3.295 profissionais de saúde, 3.220 tiveram resultado negativo, registramos ainda 2 casos positivos ativos, 24 deles estão recuperados e 49 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial. Relativamente às escolas e às estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados, casas de saúde, como vocês também se devem recordar, temos feito esse rastreio organizado aqui na região, e naquilo que diz respeito às escolas, identificámos já até ao momento 4.554 pessoas, entre docentes, não docentes e alunos. 4.280 tiveram já resultado negativo. Registámos, também se recordam, como transmiti há uns dias atrás, um caso positivo, e 273 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial. Relativamente às estruturas iniciais para idosos, às casas de saúde, às unidades de cuidados continuados integrados, identificámos também 3.185 pessoas, entre funcionários e alguns utentes. Desses, 2.366 já tiveram resultado negativo e 819 aguardam ainda também por colheita ou análise laboratorial. E, portanto, é este o ponto de situação relativamente àquilo que tem sido feito nos últimos dias no que concerne ao trabalho efetuado pelos diversos intervenientes no combate à Covid-19 aqui na região.
e, portanto, deixaria agora espaço para poderem colocar algumas questões. Começo por perguntar-lhe, com a retoma das ligações interilhas, que condições é que têm de ser impostas e também numa altura em que se começa a falar no turismo interilhas, como é que ficam as quarentenas? É um assunto que nós estamos a trabalhar, conforme já teve a oportunidade de ser transmitido por parte do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, na sequência de uma reunião que foi ontem realizada com diversos responsáveis, quer dos diferentes departamentos do Governo Regional, quer com parceiros, e está a ser trabalhado agora neste momento, atendendo àquilo que foi comunicado ontem, naquilo que concerne à abertura das ligações por via marítima e por via aérea, e, portanto, muito em breve iremos emitir as orientações e recomendações e os procedimentos a ter para que se efetive essa retoma. O Presidente do Governo anunciou já que vão ser dispensadas as autorizações por parte das entidades de saúde. Relativamente aos testes, há alguma novidade em relação a esta situação? Se será o mesmo modelo aplicado que está a ser aplicado em relação aos passageiros que vêm do exterior para a região? Vem na mesma sequência da resposta que eu dei à questão anterior, ou seja, a circular normativa neste momento se encontra em vigor, está a ser revista, está a ser discutida com diversos responsáveis e, portanto, a breve trecho iremos emitir orientações relativamente a essa matéria. Mas com a expectativa que existe em torno do setor do turismo, da retoma económica, admite alterar algumas circunstâncias e medidas que estão em vigor atualmente? Está em revisão e, portanto, a breve trecho iremos emitir orientações nesse sentido. Gostaria de voltar à questão do assunto que tem a ver com a atualização dos dados no boletim da Direção-Geral de Saúde. Ainda ontem a RTP deu conta de uma declaração da Diretora-Geral de Saúde que dava conta, ou que justificava, por assim dizer, a não atualização dos dados nos últimos 14 dias, que estão em falta, devido à não inscrição por parte dos médicos na plataforma SINAV. Pergunto-lhe qual é a razão que faz com que esta atualização de dados feita pelos médicos a nível regional não seja feita a nível nacional. Bom, relativamente a isso, já tive a oportunidade também de reforçar esse aspecto junto da Coordenadora Regional de Saúde Pública, também para sensibilizar os colegas para esse efeito, mas permita-me que dê nota do seguinte, e que aliás já o tinha dito há semanas atrás. A Direção-Geral da Saúde criou uma base de dados para todas as regiões inserirem os seus dados relativamente àquilo que é o ponto de situação epidemiológico em cada uma das regiões. A região autónoma dos Açores, em determinado período, enviou diariamente esses dados para a Direção-Geral da Saúde, de forma a que aquilo que fosse transmitido no boletim diário da Direção-Geral da Saúde refletisse com maior rigor aquilo que é o ponto de situação epidemiológico do surto aqui na região. No entanto, nunca se verificou. Devo dizer que, perante aquilo que ontem também foi veiculado na comunicação social, eu próprio fiz mais esse esforço e enviei, através dessa base de dados, os dados do ponto de situação relativamente à situação epidemiológica aqui na região. O boletim diário que hoje foi publicado não reflete os dados que nós temos transmitido há vários dias. Portanto, nesse sentido, não sei mais o que é que posso fazer relativamente à atualização dos dados no boletim diário da DGS e, portanto, volto a dizer aquilo que já tenho dito há uma série de semanas atrás, que é reportar aos dados que são transmitidos diariamente aqui na região, através do portal do Governo Regional dos Açores, ou quer através das conferências, quando as mesmas acontecem, porque de outra forma, efetivamente, os dados que são apresentados pela Direção-Geral da Saúde não refletem aquilo que é o ponto de situação epidemiológico do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região. Haverá alguma falha informática na plataforma? Deverá perguntar à Direção-Geral da Saúde, porque da nossa parte já fizemos tudo o que tínhamos a fazer. Trazer-lhe aqui dois casos específicos. Nós tivemos informação de que este caso ativo, ainda no pico, será referente a uma criança de tenra idade e que haverá aqui alguma dificuldade na testagem. Perguntar-lhe se pode confirmar esta informação e se, na verdade, o pico poderá, então, já ser uma ilha sem Covid. Não irei tentar aprofundar muito a questão particular, mas dizer que, efetivamente, provavelmente a Ilha do Pico já estará sem casos positivos ativos há algum tempo, mas derivada à situação particular que referiu, tivemos essa condescendência, essa atenção para que dessemos o devido tempo para que pudéssemos fazer os testes e comprovar esse processo de recuperação deste último caso positivo ativo. E, portanto,
sem pressa de zerar, digamos assim, o número de casos positivos ativos na região, não é esse o nosso intuito. Estamos a dar o devido tempo para que, atendendo aos casos positivos ativos que temos neste momento na região, possamos com a devida calma e a devida ponderação fazer estes testes e, expectavelmente, atingir essas recuperações nos casos positivos ativos ainda remanescentes. Tivemos ainda informação de que há um grupo de estudantes que terá chegado a São Miguel a 10 de maio e que tem como destino o final Faial e Pico. Terão sido testados no domingo, mas queixam-se de falta de informação por parte das delegações de saúde, portanto ainda não sabem os resultados ou quando é que poderão sair. Não sei se tem conhecimento deste caso, do que é que se terá passado aqui neste hiato de tempo. Temos alguns casos que coincidiram com o maior volume de testes que nós fizemos aqui na região. São situações que nós temos vindo a acompanhar. Alguns dessas situações já foram dadas autorizações para o regresso à ilha de residência. Alguns dos casos já o terão efetivado e, portanto, já estão na sua ilha de residência. Há alguns que ainda subsistem e que ainda as delegações de saúde não terão comunicado os resultados por via de, como eu estava a dizer, desse volume que houve e que foi dado nota disso também nos últimos dias. A recordar que só num dos dias da semana anterior nós tivemos cerca de 1000 análises processadas e, portanto, é natural essa sobrecarga a diversos níveis naquilo que diz respeito às análises e aos respectivos resultados. Dar nota de que, para tentarmos agilizar também esse processo, iniciámos desde sexta-feira passada também uma diferente forma de comunicação dos resultados, através dos contactos telefónicos que nós temos na nossa base de dados de cada uma das pessoas que é testada, o envio de um SMS a comunicar o resultado, sem qualquer identificação pessoal, só com menção ao código da análise que deu origem ao resultado, para que possamos agilizar também esse processo. Mas, eventualmente, essa demora que possa ter existido nessa comunicação dos resultados dever-se-á, muito provavelmente, a esse maior volume de trabalho que houve nos últimos dias. Uma última questão, sei que está a aguardar, portanto, que seja publicada depois a informação sobre a retoma das viagens interilhas. Perguntar-lhe apenas se a Autoridade de Saúde Regional terá recomendações, por exemplo, ao nível da lotação dos aviões. Poderemos pensar nisso, é como eu estou a dizer, ou como eu disse há pouco, estamos neste momento a analisar com os diferentes responsáveis, quer responsáveis por efetivar as ligações marítimas, quer por via aérea, de que forma é que iremos emitir as orientações e recomendações para garantir as condições de segurança para quem viaje, quer por via marítima, quer por via aérea. E, portanto, é uma situação que está a ser ponderada, pronto, e dentro dos próximos dias, com certeza que iremos dar nota daquilo que serão essas recomendações. Do Açoriano Oriental, muitos encarregados de educação da Ilha de São Miguel expressaram a sua preocupação por os seus filhos terem recomeçado as aulas sem saber o resultado do teste. Também sabemos que há professores que começaram a dar aulas sem saber o resultado. Pergunto se só comunicam em caso de teste positivo. Sim, essa foi uma articulação feita entre mim e a Direção Regional da Educação. Conforme eu estava a dizer há pouco, nós nos últimos dias tivemos milhares de análises processadas por via desse esforço adicional de realizar testes de despiste para a infecção pelo novo coronavírus à comunidade escolar antes do início das atividades letivas. E o compromisso assumido foi de que, para que não houvesse nenhum entrave ao início dessas atividades letivas, iríamos comunicar apenas e só, antes do início das atividades, eventuais casos positivos que fossem registados. Os casos negativos que têm sido registados até ao momento irão ser comunicados agora, durante as próximas horas, durante o dia de hoje, o dia da manhã, para aqueles que ainda não receberam esse resultado, só para formalizar essa comunicação. Da TSF Açores, os testes de despiste ao Covid-19 ao Conservatório Regional de Ponta Delgada foram efetuados no domingo de manhã, tendo o estabelecimento de ensino reaberto no dia seguinte, menos de 24 horas depois. Ontem ainda não eram conhecidos os resultados. Houve precipitação na reabertura do Conservatório? Não, vai em contra daquilo que eu estava a dizer, de enaltecer a capacidade mesmo até de tanto da parte da unidade de saudilha como da unidade laboratorial de em 24 horas acrescer
esse número de recolha de amostras e de processamento a nível laboratorial, e conforme eu estava a dizer, se não foram comunicados ainda os resultados é porque os mesmos são negativos, porque aquilo que foi assumido entre mim e a Direção-Geral da Educação é de que se houvesse efetivamente algum caso positivo, seria devidamente e atempadamente comunicado para que fossem encetados os devidos procedimentos e, portanto, agora irão ser comunicados formalmente esses resultados negativos. Do Correio dos Açores, muitas das pessoas recuperadas desde o início do mês têm idades avançadas, muitas delas entre 90 e 97 anos. Porque tem isto acontecido quando inicialmente se registaram vários óbitos de pessoas com a mesma idade? Tem acontecido porque têm recuperado, felizmente, ou seja, são pessoas que, fruto do trabalho desenvolvido pelas equipas de saúde, tanto da Unidade de Saúde Ilha como do Hospital de Vinho do Espírito Santo, providenciaram os cuidados necessários e suficientes para que superassem esta infecção provocada pelo novo coronavírus e, portanto, felizmente que foram dados como recuperados. Feito então mais um ponto de situação, Tiago Lopes, pôr-nos a par das últimas novidades referentes à Covid-19 e às medidas que é preciso haver face a esta pandemia nos Açores. Em relação às medidas com a retoma dos voos interilhas, Tiago Lopes disse aqui que serão conhecidas nos próximos dias quais as condições a serem impostas e também referente às quarentenas, ficaremos a conhecer as medidas nos próximos dias. Então, olhando para os números, são 6 casos positivos nos Açores, 5 em São Miguel e 1 no Pico, 124 recuperações e 16 óbitos. São estes os números que então dominam os Açores até ao momento. Na próxima sexta-feira voltamos para mais uma conferência de imprensa.